Bem-vindo ao Dispositivo. Eu sou Eduardo Lopes. Se no último episódio falamos sobre tensões entre instituições e públicos causadas pela crise da Covid-19, neste episódio vamos pensar sobre como determinados grupos de pessoas estrategicamente se uniram para resistirem juntos aos desafios da pandemia. Pensar essa ideia do tempo como não linear e trazendo essa ideia lá da Mudrovsky, que era parte de outros autores também, para pensar esse contemporâneo, eu acho que é uma possibilidade para dizer, olha, peraí, a pandemia não é a mesma para todo mundo, cada um vai ser afetado e vai ter que criar mecanismos de sobrevivência das mais variadas formas. Este é Ives Teixeira, doutorando, mestre e bacharel em Comunicação Social pela Universidade Federal de Minas Gerais. Ives é membro do Temporona, coletivo de ações em temporalidade e narrativas da UFMG. No episódio de hoje, Ives fala sobre o seu artigo O Contemporâneo na Periferia Viva, a comunicação estratégica na modernidade pandêmica de Belo Horizonte. O texto investiga o que seria o contemporâneo em Belo Horizonte durante a pandemia de Covid-19, a partir das ações de comunicação estratégica do coletivo Periferia Viva. Essa ideia de contemporâneo parte da Mudrovsky, que traz isso para a gente, né, numa ideia de pensar políticas do tempo. Ela é uma pesquisadora argentina, e aí o que ela vai trazer assim, é a gente deixar de pensar o tempo dessa maneira linear que a modernidade traz isso para a gente, uma ideia linear de tempo, para pensar mais nessas relações que se dão pelo tempo. Assim. Então, para ela, o contemporâneo passa a ser o modo como a gente é e como a gente está nesse tempo. Né? Então, ao mesmo tempo que a gente está aqui conversando, e aí eu estou usando ao mesmo tempo, né? A gente está aqui em um certo momento, numa ideia de coetaneidade que ela vai colocar ali, a gente está aqui junto, e nessa ideia de tempo cronológico até, né? Porque quando a gente coloca nessa ideia de coetâneo é isso, assim, é muito essa ideia de linear, desse tempo cronológico. Quando que foi a pandemia? 2020, 2021. No caso da Periferia Viva, o que a gente reforça são as ações ali em 2020, né, no início da pandemia e tal. Mas isso não significa que nós somos contemporâneos, assim, porque o modo como a gente é e como a gente está envolvido nessas relações temporais são diferentes. Assim. Esse tempo cronológico é totalmente diferente desse outro tempo que diz sobre como a gente está no mundo. Assim. E isso que vai indicar para a gente o que é esse ser ou não contemporâneo. Então, quando o trabalho reivindica isso, contemporâneo na periferia viva, e para pensar essa modernidade de Belo Horizonte nesse período pandêmico, é muito no sentido de trazer, olha, a gente está numa cidade em meio a uma pandemia que está matando, que está causando diversas consequências para pessoas muito diferentes, para sujeitos muito diferentes, que apesar de estar ali no mesmo território, coetâneos, assim, né? Estão naquele mesmo espaço, talvez, talvez não, mas vivenciando, de certo modo, um tempo que talvez seja o mesmo, ela traz essa ideia de que não é o mesmo tempo, porque nós estamos em contemporâneos, em um contemporâneo diferente. Assim, a gente habita, a gente está nesse mundo de outra maneira, não é então esse mesmo tempo. Assim. Então, quando a gente traz essa ideia para o artigo e para a periferia viva de Belo Horizonte nesse meio da pandemia de Covid-19, é nessa ideia de falar, olha, a gente está no mesmo território, mas as pessoas, os sujeitos estão vencendo isso de diversas maneiras. Assim, isso não faz com que elas estejam todas no mesmo pacote. Assim, há uma necessidade de cada um de sobreviver que difere de inúmeras formas. Então, pensar essa ideia do tempo
como não linear e trazendo essa ideia lá da Mudrovsky, que era parte de outros autores também, para pensar esse contemporâneo, eu acho que é uma possibilidade para dizer, olha, espera aí, a pandemia não é a mesma para todo mundo, cada um vai ser afetado e vai ter que criar mecanismos de sobrevivência das mais variadas formas. Periferia Viva foi uma força-tarefa com atuação prioritária em Belo Horizonte e região metropolitana, criada para dar visibilidade, fortalecer as articulações e somar os apoios e parcerias aos esforços já em curso de mobilização social e vigilância civil para o enfrentamento da pandemia de Covid-19. A perspectiva do projeto foi atuar na defesa do direito à vida, à dignidade e à cidadania das pessoas periféricas, que foram gravemente impactadas pela pandemia e pelas consequências socioeconômicas dela. Parte da atuação do projeto era o desenvolvimento de ações de comunicação estratégica, processo do qual o Ives participou. É um artigo que parte dessa minha vivência durante a pandemia, fazendo parte dessa periferia viva, né? Então, eu era extensionista do projeto na época, e aí a partir disso, desse trabalho na extensão, a gente começou a perceber algumas questões e ali a gente começou, juntamente com o pessoal que também era extensionista da universidade e da IC, né, da Agência de Iniciativas Cidadãs, a gente começou ali a fazer alguns trabalhos científicos, vamos assim dizer, e tal, sobre o assunto, até que o artigo aparece como esse resultado final, pelo menos da minha parte, assim, sobre o que foi essa minha atuação como extensionista naquele 2020. Assim. Então, só para falar de como que surge o artigo, de onde que ele parte, dessa experiência ali como extensionista na própria universidade e a relação assim com esses moradores. Né? Eu não fui diretamente para a rua, eu acho que eu chego até a dizer isso no artigo, a minha função era fazer textos jornalísticos sobre o que estava acontecendo, sobre essas ações das iniciativas ali nos territórios periféricos, e aí eu lá de Sete Lagoas, fazendo sobre o pessoal de Belo Horizonte, aquela confusão toda ali no início da pandemia. Assim. E aí, só para desabafar, que foi uma espécie de alento até fazer, porque foi quando eu comecei o mestrado, a gente teve pandemia, a gente foi para casa, fingir, né? E aí essa coisa, e aí volta a ideia do coetâneo, do contemporâneo e tal. Eu estava lá em casa, lá em Sete Lagoas, isolado, não saía de casa não sei quantos meses, e ao mesmo tempo essas pessoas estavam ali na luta, na rua, tentando se fazer de alguma forma por necessidade durante a pandemia. E mostra, acho que essa própria experiência minha e das outras pessoas ali mostra o tanto que estava tanto que esse coetâneo existe, que esse contemporâneo é difícil de acontecer de certa maneira, né? O que foi a Periferia Viva? Assim, a Periferia Viva começou numa articulação entre a universidade, entre o Departamento de Comunicação Social do UFMG e a Agência de Iniciativas Cidadãs, que é uma agência voltada a lidar com esses relacionamentos entre iniciativas de territórios periféricos em Belo Horizonte, já tem um trabalho de atuação de 30 anos nessas relações e que começou na universidade, no Departamento de Comunicação da UFMG nos anos 90. Assim. Então, com o início da pandemia, o que aconteceu foi que houve uma demanda desses grupos, dessas iniciativas que já existiam para a IC, assim, no sentido de, como a IC já tinha um envolvimento e um relacionamento com esses grupos, aí
e aí a IC funciona como essa ONG das ONGs, assim, uma ideia de pensar é, essa comunicação e a mobilização social e a comunicação estratégica, relacionamentos entre as iniciativas, os moradores, os territórios. Isso foi uma demanda, então, que parte dessas iniciativas para a IC, e aí a IC acolhe isso com o auxílio da universidade a partir de um projeto de extensão que chamava Comunicação Solidária Covid-19, que tinha alguns grupos, algumas frentes de atuação, e uma delas era a Periferia Viva. Então, a Periferia Viva funcionou como uma articulação entre essas iniciativas que nos territórios de Belo Horizonte e também de algumas cidades da região metropolitana tinham como objetivo diminuir, de certo modo, as consequências da pandemia de Covid-19 nesse cotidiano ali dos moradores. Assim. Então, não só foram iniciativas que já existiam, como outras que começaram a existir em função da demanda e dessas lideranças assim, desses territórios. Assim, né? Houve um número grande assim, de grupos que estavam se formando ali naqueles territórios sem, de certo modo, uma liderança definida, essas situações. Assim. Então, a Periferia Viva funcionou como esse apoio e funcionou num elo. Assim. Então, na verdade, foi criada uma rede assim, entre essas iniciativas. E aí, como que funcionava? Assim? A iniciativa existia, a Periferia Viva, então, entrava em contato, fazia toda uma apuração sobre como era, quem funcionava, o que eles estavam precisando, fazia um diagnóstico da situação ali. E isso era tabelado, era colocado em discussão, em uma tabela, literalmente, e a partir disso surgiu uma outra iniciativa que tinha uma demanda parecida ou que estava articulada de uma forma semelhante, e aí juntava uma com a outra, assim, meio que era um Tinder pandêmico, quase. Era um aplicativo pandêmico, quase a Periferia Viva, e aí nisso tudo foram mais de 100 iniciativas cadastradas. A Periferia Viva funcionou durante um bom tempo, acho que foi além desse primeiro ano de pandemia, mas de certo modo foi esse trabalho e um resultado que até na época foi surpreendente, tanto para a IC, que não esperava essa demanda e não esperava o sucesso do projeto, como esse grande articulador que foi, e também da universidade. O projeto chegou a ter, eu acho que mais de 20 ou quase 30 extensionistas voluntários, por exemplo, durante a pandemia. Assim. Então, foi um projeto que cresceu de uma maneira muito rápida, mas em função também da necessidade. Né? O texto de Ives Teixeira reflete como essas ações comunicativas tinham efeito sobre as políticas temporais que afetavam as pessoas envolvidas no Periferia Viva naquele momento. O que a Mudrovsky vai chamar lá de política do tempo é um certo modo de como a gente define, como a gente age sobre o tempo, no tempo, e quem age. Assim. Então, eu acho que quando a gente coloca a ideia de política do tempo, a gente está, de certo modo, qualificando o tempo, no sentido de dar sentido, de dar qualidade a ele. Assim. Quem é que está ali naquele tempo, quem é que tem direito a vivenciar aquele tempo, como que isso é feito. Então, essa ideia de política do tempo é muito importante até para pensar Belo Horizonte, porque ela faz um contraponto até à ideia de modernidade que aparece muito forte quando a gente pensa em Belo Horizonte, por exemplo, nessa relação dessa modernidade, que é uma cidade criada a partir dessa ideia de modernidade, dessa ideia de progresso, dessa ideia linear de tempo, que vem muito forte no século XIX. Então, pensar a política do tempo
em Belo Horizonte é tentar, de certo modo, qualificar as relações e os modos como as pessoas agem e sobrevivem, no caso da pandemia de Covid-19 em BH. Então, acho que basicamente é isso. Assim. As articulações da Força Tarefa buscavam garantir soluções e direitos para a população da periferia que, para algumas outras pessoas, pareciam básicos. Tem toda aquela ideia de direito à cidade, né? Eu acho que ali na pandemia foi isso, assim, o direito ao isolamento de quem estava ali e tinha todas as condições possíveis de ficar em isolamento e as outras pessoas que não tinham essa necessidade, assim, e o que é que a gente percebe lá na periferia viva e nessas iniciativas, assim, e aí por isso que surge também a ideia lá de comunicação estratégica, que é essa estratégia comunicacional no fazer cotidiano assim dessas pessoas, isso aparece muito assim, né? Como que a cada a cada período assim as pessoas têm que se adaptar e têm que mudar o que elas estavam fazendo. E aí a ideia de grupo, de iniciativa, dessa ideia de agrupar também é algo que surge muito. Iniciativas que já existiam ganham força, outras começam totalmente do zero por uma necessidade ali. Mas essa ideia de direito ao isolamento e aí inverte a ordem, né? Porque a gente pensa ali na pandemia, antes da pandemia, e agora talvez, direito à cidade, vamos ocupar a cidade. Numa ideia muito confortável até para a gente de falar, vamos para a rua, né? E ali, quando você puxa essa ideia do direito ao isolamento, é isso, assim. A gente tem que questionar até que que cidade é essa, mas assim, né? Quais são esses corpos, quais são esses sujeitos que estão ali, que têm esse direito de buscar a cidade, né? E isso aparece na pandemia da forma contrária, assim, né? E aí a gente pode pensar essa cidade no lugar assim de cidade enquanto prestação de serviço público, por exemplo, né? E como que isso faz falta na pandemia para algumas pessoas, assim. E como que essas próprias iniciativas vão tentar, como eu posso dizer, elas vão tentar suprimir uma certa necessidade que talvez o poder público não consiga ali naquele momento, ou se faz com uma dificuldade, porque se esse poder público às vezes já não chega na forma devida ali naqueles territórios, isso é ainda mais alterado na pandemia. Lembro que tinha uma questão lá sobre os bairros, sobre as áreas onde mais tinham casos de Covid em BH. E aí você vê que tinha uma subnotificação ali em algumas regiões porque o serviço de saúde não conseguia chegar ali para fazer os exames, por exemplo, sabe? Então, apesar de serem áreas próximas a bairros ricos da cidade, esse tipo de coisa, assim. É como se no Serra tivesse muito caso de Covid, mas lá em cima não. Tinha, tinha algo que parecia nos trabalhos e nos artigos até lá da saúde urbana da pandemia. Assim. O trabalho da Força Tarefa foi possível a partir da conjugação de esforços estratégicos, inclusive de comunicação. E assim, é isso, assim, ali não tinha como pensar numa visão, não é aquela visão estratégica de a longo prazo, né? Porque quando a gente pensa em visão estratégica, muito é um futuro que está muito além, né? E ali não, ali era uma urgência, uma necessidade, um futuro que era amanhã, era sobreviver, era ter uma máscara boa para ficar em casa, era ter o que comer. A demanda por alimento foi algo muito forte e literalmente era isso, assim, era ter o que comer. O ideal era fazer o isolamento social, então as pessoas também não tinham algumas pessoas de alto risco, assim, de alta vulnerabilidade em relação
ao vírus, então como que elas iam sair também, algo que era costumeiro para elas, trabalhadores informais que tinham ali na rua aquele modo de ganhar o dinheiro, né, para ter aquela sobrevivência, vendedores, assim, isso tudo meio que deixa de existir ali naquele período, e aí há uma necessidade de alimentação que foi muito grande, assim, e até abriu um outro bloco lá do projeto, que foi o Comunidade Viva Sem Fome, aí foi uma outra forma, assim, que aconteceu no projeto, que virou um outro projeto, mas assim, a necessidade básica ali era alimentação, e também a comunicação entra no sentido assim, de como comunicar aquelas pessoas, a algumas pessoas, a certas pessoas, que elas não poderiam, por exemplo, ficar andando na rua como se nada estivesse acontecendo, ou que elas tinham que usar máscara. Foi um período de um negacionismo também muito grande em relação à forma de contágio, né, sobre o modo como a doença afetava o corpo de cada um. Então, houve também uma necessidade de levar uma comunicação sobre o que estava acontecendo também a essas pessoas pelas iniciativas. Assim. Tinham iniciativas que eram basicamente voltadas a esse tipo de comunicação, a falar com essas pessoas. Assim. E isso foi muito importante. Assim. A gente reforça, assim, né? Foi uma comunicação, e aí o uso da comunicação estratégica ali não é pensar numa comunicação estratégica a longo prazo, pensar futuro, visão de futuro, e daqui a 1 a 2 anos, assim, era algo imediato, era essa comunicação que se dava ali no cotidiano, seja a gente com os moradores e o mais importante, assim, os líderes, os moradores ali com os outros moradores, com aquelas outras pessoas. Assim. Então, a periferia funcionava como essa ligação entre essas várias iniciativas que tentavam minimizar as consequências da pandemia nesses territórios periféricos de Belo Horizonte. Muito obrigado ao Ives por conversar conosco sobre as ideias expostas no artigo e compartilhar suas vivências nesse projeto tão importante. Para ler o artigo que exploramos neste episódio, acesse dispositiva.org.br ou clique no link que está aqui no post do episódio. Se você quiser receber todos os episódios quando eles forem lançados, siga o Dispositivo no seu aplicativo de podcast preferido e acompanhe a Revista Dispositiva nas mídias sociais. O Instagram é @Revista Dispositiva. O Twitter, ou X, é @RDispositiva. E no LinkedIn e Facebook é só pesquisar por Revista Dispositiva que você nos encontra. Todos esses perfis estão linkados aqui no post desse episódio. Este episódio foi escrito, narrado e editado por mim, Eduardo Lopes. A produção é de Ana Karina Oliveira, Yasmin Souza, Eduardo Lopes, André Veloso e Samuel Rubens, sob coordenação de Verônica Soares. Este episódio usou áudio de Splice. A Revista Dispositiva tem o apoio da FAPEMIG para ações de divulgação da ciência, da tecnologia e da inovação. A revista é gerida pela PUC Minas e pela UFMG. Muito obrigado e até semana que vem.